Olá! Hoje falaremos sobre a folha de produtividade. Com o intuito de melhor distribuição do custo da mão de obra na execução das tarefas, existe a folha de produtividade, onde o cálculo do valor para cada membro da equipe associada à folha-tarefa considera a importância, peso que cada membro tem para a equipe. No cadastro de tarefas, na planilha de atividades, é possível associar uma equipe de mobilidade a uma tarefa através da edição da própria tarefa ou através do processo de atualização múltipla de registros. Ao editar uma tarefa, clicar na aba Outros, aqui tem o campo Equipe. A equipe é um conjunto de pessoas, funcionários e terceiros que podem possuir diferentes funções para o cumprimento de tarefas de um determinado projeto. O cadastro de equipe fica disponível na aba Controle, Mobilidade, Equipe de Mobilidade. Ao selecionar uma equipe, clicar no anexo Membros de Equipe de Mobilidade, é possível cadastrar um membro dessa equipe de mobilidade, onde é possível definir o peso de cada funcionário que trabalha na equipe, onde esse valor será posteriormente utilizado no cálculo do pagamento da folha, para definir o quanto o funcionário vai receber. A utilização do peso é para que, ao acrescentar novos funcionários à equipe, o sistema calculará o percentual de cada membro em relação ao total. Se eu selecionar um membro aqui e clicar, eu tenho o campo peso. Esse peso ele calcula automaticamente o campo percentual. Então, ao cadastrar um membro na equipe de mobilidade, no qual a mesma será utilizada para alocá-los em uma folha-tarefa de produtividade, é possível definir se o mesmo estará presente em mais de uma equipe. Basta marcar a opção Atua em mais de uma equipe e com essa opção marcada, será possível permitir que um membro possa ser incluído em mais de uma equipe, sendo que este mesmo membro somente poderá estar em apenas uma equipe com essa opção desmarcada. Essa característica se faz necessária em casos em que o funcionário precisa atuar em diferentes frentes de trabalho e em diferentes tarefas que necessitam da sua presença. O cadastro de folha-tarefa fica disponível em Mobilidade Folhas-Tarefas. Ao incluir uma folha-tarefa, observem que existe a aba Campos Complementares. Foi criada essa opção e esses campos seguem o padrão para outros campos complementares existentes hoje no sistema. O cadastro do pacote de serviço é realizado no cadastro da folha-tarefa, onde a mesma pode assumir dois tipos distintos: o tipo padrão, que é o tipo já conhecido e utilizado no Top Mobile, e o tipo produtividade, que se refere ao pacote de serviços e faz com que a folha-tarefa assuma algumas características específicas. Então, ao selecionar o tipo folha-tarefa como produtividade, além da descrição e tipo de apontamento, é necessário preencher a equipe do pacote de serviço. Não é necessário preencher a periodicidade e datas de início e fim. Essas serão preenchidas automaticamente como personalizada, data inicial do projeto e data final do projeto, respectivamente. Ao selecionar uma folha-tarefa, clicar no anexo Itens da folha-tarefa. Para esse tipo de folha, a associação de tarefas à mesma deve obedecer algumas regras que não são consideradas no tipo de folha-tarefa padrão. Vou selecionar o item da folha e editar. E aqui existe o campo identificador de tarefa. As tarefas que são exibidas para selecionar são aquelas que ainda possuem saldo e que ainda não foram iniciadas. O valor de mão de obra da tarefa se refere aos valores dos insumos de natureza mão de obra, onde esses valores não têm incidência de leis sociais. É necessário definir o valor alocado para a tarefa na folha de produtividade e, ao defini-lo, o saldo disponível de mão de obra da tarefa em relação ao seu valor total de mão de obra da mesma é recalculado. A quantidade planejada poderá ser independente do valor alocado. Para que o valor alocado ou a quantidade planejada sejam calculados proporcional ao outro,
deve-se limpar o campo, que o mesmo será automaticamente recalculado. Ao salvar o registro, o valor alocado de todas as tarefas da folha são somados e distribuídos entre os membros da equipe associada à folha-tarefa, onde o cálculo considera o peso definido no cadastro do membro. Também é possível associar os itens através do processo Associar Tarefa, onde eu seleciono a tarefa e é necessário também definir o valor alocado e a quantidade planejada para a tarefa na folha produtividade. Eu insiro essas informações. Ao avançar, são apresentados os membros da equipe da folha com os valores alocados distribuídos entre os membros da equipe associada à folha-tarefa, onde o cálculo também considera o peso definido no cadastro do membro. Neste processo, a distribuição dos valores dos membros leva em consideração todas as tarefas associadas à folha, não somente as definidas na tela do processo. No caso o usuário deseja informar um valor, quantidade maior que o saldo da tarefa, será permitido através da permissão, permitir alocar grandeza maior que o saldo da mão de obra disponível. Para que o pagamento dos funcionários de uma folha de produtividade possa ser processado, é necessário que os membros estejam associados à folha-tarefa do tipo produtividade. Para isso, existe o anexo de membros de folha-tarefa, onde é possível alocar os funcionários a uma determinada folha. A inclusão do membro pode ser realizada através de 3 formas diferentes. Através da inclusão na tela de edição, é necessário informar o funcionário e a data de inclusão, sendo que o peso e o valor são opcionais. Os membros sempre serão incluídos com a situação de ativado. Através do processo de incluir membros na folha-tarefa, através da seleção da equipe, os membros das mesmas são exibidos, onde é possível editar o valor e o peso, este vindo do cadastro de membros da equipe. Também é possível informar a data de inclusão e selecionar somente os membros ativos na equipe. Ao executar o processo, os membros serão associados à folha-tarefa e será registrado no histórico. E também através da tela de edição da própria folha-tarefa, sendo que essa opção somente será disponível no momento de criar uma nova folha e não na edição da mesma. É possível realizar a inclusão de um funcionário avulso ou de membros de uma determinada equipe. No anexo de membros da folha-tarefa, existe o processo Ativa-Desativar membro da folha-tarefa, onde é possível alterar a situação de ativo do membro. Além da ação, é possível definir a data no qual essa ação será considerada, pois essas informações serão registradas como histórico do membro da folha para que possa ser utilizado no momento de gerar o pagamento para a folha de produtividade. As opções de ativar e desativar estarão desabilitadas de acordo com as linhas selecionadas na visão de membros de folha-tarefa, isto é, se somente ativos estiverem selecionados, apenas a opção de desativar estará disponível e vice-versa. Agora, falaremos do pagamento por produtividade, que está disponível no menu Controle, Mobilidade, Pagamento por Produtividade. Esta tela detalha os valores referentes aos pagamentos da folha de produtividade por funcionário e tarefa no anexo de Item de Pagamento por Produtividade. O cálculo dos valores a serem pagos para cada funcionário leva em consideração algumas situações que são utilizadas no projeto. O peso que é definido no cadastro do membro de equipe, o histórico de membros de folha-tarefa que registra a ativação e desativação do membro, definindo os dias de trabalho do membro no período de apuração, o histórico do apontamento de avanço físico, que define o percentual concluído dentro do período de apuração. Os apontamentos de avanço físico são realizados via aplicativo Top Mobile, onde eu tenho a opção Avanço Físico, eu seleciono a folha que eu desejo realizar o apontamento,
seleciono a tarefa, insiro as informações do apontamento e salvo. Após salvar, é possível sincronizar essas informações, onde após sincronismo realizado, eu consigo visualizar essas informações do apontamento no top, onde no cadastro da folha tarefa, ao selecionar o anexo Edição de apontamentos, ficam disponíveis as informações dos apontamentos de avanço físico que foram sincronizados. Para gerar o pagamento por produtividade, eu clico no processo Calcular pagamento por produtividade. Este processo ele tem como os parâmetros, a data inicial, a data final, os dados de competência do arquivo, mês, ano, período, o evento. Para o campo evento existe o parâmetro de projeto em mobilidade folha-tarefa, que é o valor padrão que será considerado no processo. Para permitir a alteração desse valor na tela, é necessário alterar a permissão de alteração no cadastro do usuário. Após executar o processo, é exibido no log do mesmo todo o resultado do cálculo do pagamento para o funcionário. Selecionando o cálculo, é possível gerar arquivo de pagamento por produtividade. Para a execução do processo de geração de arquivo, foi criado um objeto gerencial, Top Lei 0005, exportação de dados, pagamento por produtividade. Então basta eu informar o layout gerador de saída e informo o local onde serão gerados os arquivos. O arquivo RM ele deve respeitar um padrão. E esse arquivo ele será importado no sistema de folha de pagamento, podendo ser folha RM ou folha Proteus. Assim, encerramos o assunto deste vídeo, conhecendo um pouco mais a folha de produtividade. Em caso de dúvidas, entre em contato através dos nossos canais de atendimento. Até o próximo vídeo.